Fala galera, sejam bem-vindos ao canal, e para mais uma história de terror. Se gosta desse tipo de conteúdo, não deixe de se inscrever no canal e deixar aquele like e ativar o sininho para receber notificações de novas histórias. Então vamos para mais uma. O vilarejo e o oculto. Era por entre uma vigorosa floresta que se situava um exíguo e pacato vilarejo. Ele consistia numa união em formato circular, um tanto caótica, de irrisórias e singelas moradias de carvalho. As árvores ao redor pareciam se inclinar ameaçadoramente sobre o vilarejo, como se guardassem segredos obscuros. Lá, os ventos vagavam desenvoltos, sopravam impiedosamente contra os extensos pinheiros, que resguardavam os subúrbios, e eles então oscilavam pendentemente. A ventania cometia pelas incessantes frestas escarpadas das residências, e, portanto, manifestava-se com um traiçoeiro vigor, trazendo consigo um desconforto gélido. A cada noite, os ventos pareciam sussurrar segredos antigos, segredos que nenhum morador ousava revelar. Lá, o único modo de obter água era no riacho, que fluía impetuosamente, acompanhado por um rumor exaltado, que se dava para perceber o ressoado a uma extensa longitude. As águas do riacho eram escuras como a noite, pareciam esconder algo nas profundezas, algo que espreitava os que se aventuravam a buscá-la. Lá, o chorear dos pássaros cessavam somente no crepúsculo, e então um semblante taciturno pairava nas cercanias, acentuando a penumbra do entardecer. Os pássaros pareciam saber algo que os humanos ignoravam, e seu silêncio era assustador. Lá, eles eram excessivamente devotos à fé católica, tanto que, quase todas as noites, havia missa, que se principiava no prelúdio do poente, e que se concluía no expediente umbrífero dele. As preces fervorosas eram como um escudo contra o mal que pairava sobre o vilarejo, mas, mesmo assim, não eram suficientes para afugentar as sombras que se aproximavam. Lá, a escassez de mantimentos era notória, coagindo um bando de indivíduos a passar boa fração do dia, que era habitualmente abrasador, à demanda de subsistência. A fome se tornava um monstro que assombrava o vilarejo, fazendo com que os moradores se tornassem cada vez mais desesperados. Lá, sem embargo das adversidades, aqueles habitantes desfrutavam de uma existência moderadamente serena, mas que se viu remodelada quando, de súbito, tais sombras nefastas abateram-se sobre eles. Vá, Lucy, busque água, disse Mary, e entregou 2 imensos baldes à sua filha. Está bem, mãe, respondeu Lucy. Traga um de cada vez, mamãe está muito exausta para ir até ao riacho. Está bem, mãe, eu irei. Mary e Clarence eram os pais de Lucy, uma jovem de aparência esbelta, caracterizada por sua amabilidade e um sorriso encantador. E foi num dia idílico, de céu límpido e ensolarado, que Lucy encaminhou-se ao riacho, que se mantinha um tanto afastado do vilarejo, para reter água. No entanto, enigmaticamente, ela jamais mais retornou. Onde está Lucy? Perguntou Mary a Clarence. Espere, ela ainda não voltou? Não. Após decorrido um moroso período desde que Lucy foi ao riacho, e no epílogo da tarde, uma patrulha foi mobilizada com a pretensão de localizar a mesma. Encontramos apenas um vestígio de sangue, que emergiu das margens do rio, e que findou em meio à trilha e dissipou aos pais de Lucy, que então desabaram em prantos. Rumores foram disseminados pelo vilarejo, de guisa ininterrupta, por intermédio do tradicional boca a boca, e, neste mesmo dia, a notícia do indecifrável sumiço de Lucy havia se difundido por absoluto. E nisto, o vilarejo encontrava-se inundado pelo assombro, os habitantes perambulavam com inquietação,
suas órbitas dilatadas e vigilantes, inteiramente abordadas pelo temor, reprimindo qualquer pensamento acerca do ocorrido com Lucy. Alguns até relatam vislumbres fugazes de figuras escarlates entre a vegetação densa da floresta. Naquela noite, adormecer foi enfrentado com considerável provação, pois se encontravam agitados em suas camas, perturbados pela audição de sons inexplicáveis e desconcertantes, que deixavam o coração descompassado. No esclarecer subsequente, alguns dos residentes que permaneceram ocupados até o anoitecer, não demonstraram estar presentes naquele dia, e os familiares relataram sua desaparição a Paul, mas secretamente, porque, por enquanto, esta informação não poderia espalhar-se ao vilarejo todo, que nem foi o de Lucy. Há muitas desgraças recaindo sobre ali. Pesou uma profunda apreensão entre os indivíduos designados para adentrar na floresta com o intuito de procurar alimentos. Tal sensação de pavor mostrou-se de feição incontrolável. Temos de ir lá, senão o vilarejo todo morrerá de fome. Por que tememos algum mal? Estamos em 7. Disse Cal para todos. Sim. Deveremos ir. O animal que raptou Lucy ainda deve estar lá, e temos chance de pegá-lo. Disse Ralph. Me desculpem, mas, e se não for um animal? Perguntou Roy. Temos machados. E vamos logo, senão não teremos muito tempo à luz do dia. Respondeu Cal, e eles dirigiram-se para a floresta. A noite havia caído. Na igreja, Padre Walter, asseverando-se de que o perverso rubro, que habita nas profundezas obscuras daquela vasta floresta, encontrou aquelas terras desguarnecidas, e que aquele vilarejo seria circunspecto de um morticínio, clamava a Deus, mesmo ciente de que em vão, nas vigílias daquela noite, quando soube que a expedição de Cal ainda não havia retornado. Ele fora o único que erudia sobre a seita rubra, que, naquelas circunstâncias, era invencível. Não há irrestritamente nenhuma ação viável a ser realizada, caso eles optem por permanecer naquele local, estarão sujeitos a um desfecho fatal. Por outro lado, caso procurem fugir, igualmente estarão fadados à morte. Mal sabendo que, enquanto isto, o indescritível acontecia lá fora, os vultos carmesins vagavam pelo vilarejo, ó visitando, ó dominando. Com sigilo e discrição, habilmente rompendo as portas trancadas, utilizando os machados que foram subtraídos da expedição. O breu da noite era pavorosa, uma névoa fantasmagórica pairava por ali, e, junto dela, um vento glacial, que sibilava ferozmente pelas redondezas, apoderando-se das moradas, que estavam de portas entreabertas, e cortando a pele dos corpos. Na aurora seguinte, o vilarejo não despertou de sua letargia, pois a generalidade de seus habitantes ainda repousava em seus leitos. Mas todos exibiam olhares inexpressivos, jovens e adultos, consumidos pela magreza inclemente, adornados com manchas ruborizadas e ressequidas, e mortos. Os sujeitos de mantos carmenados ainda retiravam os corpos, e prosseguiam com eles por meio da vegetação, em rumo ao desconhecido, para que o rito fosse executado, de preferência, o mais pressuroso possível. Logo após, o vilarejo foi incendiado. E, com sacrifício sanguíneo, invocaram o tão temível, que agora se alimenta dos corpos secos. A verdade por trás da seita rubra e sua relação com a floresta e o vilarejo permanecem obscuras, um mistério que perdura, assombrando aqueles que ousam recordar os eventos terríveis que aconteceram naquela noite fatídica. Fim. Se gostou, deixa o like e um comentário, e não esqueça de se inscrever no canal.